Nesse vídeo, eu quero demonstrar como é que eu uso o Lasso Tool aqui no Photoshop. Tem diversas ferramentas de seleção dentro do Photoshop. Enfim, algumas são automatizadas, como o Magic Wand ou Color Range. Algumas são manuais, ou seja, a gente precisa no peito e na raça indicar aquilo que a gente quer selecionar. Uma delas se chama Lasso Tool. Alguns brincam que o Lasso Tool, na verdade, deve ser o Last Tool, ou melhor dizendo, deve ser a última seleção que a gente tenta utilizar. Pelo seguinte, se eu quiser, por exemplo, selecionar essa caixa aqui, enfim, ao redor da qual esse menino dorme, utilizando essa ferramenta, vai ser meio complicado, porque veja, eu posso me aproximar um pouco mais, Ctrl mais e Ctrl menos, e à medida que eu clico e arrasto, se eu tiver uma mão muito forte, eu consigo selecionar as bordas desse cara aqui. Vai ficar, obviamente, muito ruim, e o que eu quero demonstrar, de uma certa maneira, não é a firmeza da minha mão como desenhista, é só, de uma certa maneira, indicar como é que essa ferramenta funciona. É por isso que se brinca que o Lasso Tool, na verdade, é o Last Tool, porque ela é uma das ferramentas mais complicadas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de se trabalhar com ela. É uma ferramenta que permite que eu desenhe uma forma livre, que a não ser que você seja Jedi, dificilmente você vai conseguir acertar um desenho de primeira. Ok, eu fiz um desenho que é rigorosamente uma porcaria, mas eu poderia, de uma certa maneira, tentar adicionar algumas coisas a essa seleção. Se eu clicar, se eu colocar o meu cursor sobre a seleção e utilizar o Shift e clicar com o Shift e a partir daí arrastar, eu posso tentar, por exemplo, corrigir essa bobagem que eu fiz uma coisa ainda pior, adicionando uma outra informação à imagem. Se eu quiser tentar retirar aquilo que está errado da imagem, que aquilo que está errado da minha seleção, eu posso alt-clicar nesse cara aqui e tentar retirar esse negócio. Obviamente, tudo aquilo que eu vou tentar fazer não vai absolutamente funcionar direito, porque esse negócio é rigorosamente complicado. Eu posso tentar produzir algumas seleções que são em linhas poligonais. Enfim, ao invés de selecionar o Lasso Tool, eu seleciono o Polygonal Lasso Tool e aí quando eu e clico e depois clico mais uma vez, eu vou desenhando uma forma mais ou menos homogênea. Isso também funciona, isso em algumas horas funciona mais ou menos bem, se a gente tiver uma imagem que tenha bordas mais ou menos retilíneas, mas em grande parte do tempo produz problemas aqui e ali. Quando eu desenho uma forma e eu me aproximo do ponto inicial que fecha essa forma, automaticamente junto com o meu cursor aparece uma bola ao lado dela, ao lado do cursor. Quando eu clico, o Lasso Tool fecha a seleção. Ele sai um pouco melhor, enfim, com alguns erros aqui e ali, mas o mais interessante quando se vai produzir uma seleção com o Lasso Tool é utilizar uma coisa que mora dentro dele, que se chama Magnetic Lasso Tool, em que, de maneira parecida, mas ao mesmo tempo semelhante à do Magic Wand, esse cara tenta adivinhar quais são as bordas da minha seleção. Então, se eu clico e arrasto, automaticamente o Photoshop tenta adivinhar onde é que estão as bordas da minha seleção e tenta de alguma forma fazer com que aquilo que eu vá selecionar se pareça com as bordas do jeito que elas deveriam aparecer. O que, no fim do dia, em algumas horas, se você conta com mais sorte ou se você conta com menos sorte, eu fiz uma bobagem aqui, caso eu tenha errado de alguma forma, eu posso clicar Backspace para retornar os pontos sobre os quais eu estava trabalhando anteriormente. E depois de um certo esforço, eu estou fazendo isso aqui de uma certa maneira mais ou menos rápido, para conseguir ter um resultado que não tome o dia inteiro da gente, mas a história é que o Photoshop mais ou menos bem tenta adivinhar quais são as bordas da imagem e tenta adequar a minha seleção para esse cara. Quando eu volto ao ponto inicial, automaticamente aparece um zero ali na borda. Se eu clicar
nesse sujeito, o Photoshop fecha essa seleção. E se a gente se aproxima um pouco, a gente consegue perceber que, fora com algumas baboseiras, enfim, como isso aqui, o programa até que faz um trabalho mais ou menos bom de produzir uma seleção. Por uma série de razões, ele não conseguiu distinguir o fato de que isso aqui era uma continuação da caixa, mas eu posso retirar esse negócio aqui clicando, eu posso adicionar alguma coisa nessa seleção clicando com o Shift, como eu faço com toda a seleção, ou posso retirar alguma coisa dessa seleção clicando com o Alt. E se eu contornar esse cara aqui ao redor, ele retira essa seleção, tem mais alguma coisa ainda errada? Não, acho que não, isso aqui é algo que faz parte da seleção, eu posso colocar esse cara aqui de volta, eu estou sendo, de uma certa maneira, um pouco neurótico com isso aqui, ele vai reconstruir o detalhe da seleção que parece que tem problemas, eu vou dar uma olhada aqui ao redor para ver se está tudo mais ou menos bem. E a moral da história é que, para o bem ou para o mal, o programa acaba fazendo uma previsão bastante razoável sobre... Aqui tem mais um problema no fundo, enfim. Eu vou retirar esse negócio alt-clicando nesse cara aqui e fazendo um círculo completo para que isso aqui desapareça. E como se isso fosse... Aqui tem mais ou menos um problema também, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou alt-clicar nesse cara aqui para retirar esse sujeito. Vou dar uma olhada ao redor. Aqui tem um grande problema. Enfim, eu vou alt-clicar aqui também nesse cara. Enfim, e aqui eu fiz uma bobagem. Enfim, mas se eu erro, é só clicar backspace que esse cara retorna. Quando a seleção estiver pronta para fechar, vai aparecer uma bolinha ali. Eu não cliquei, eu não alt-cliquei, eu shift-cliquei. Eu venho aqui, agora, e esse cara desaparece. Se eu der uma geral nesse cara aqui, em linhas gerais, tudo está mais ou menos bem, tem mais um erro aqui na parte de baixo. Eu vou alt-clicar nesse cara aqui de fazer a seleção, mas para uma coisa rápida e suja como essa, até que eu consigo um resultado bastante bom. Eu posso produzir uma máscara através desse cara, como a gente fez anteriormente. Eu posso vir aqui diretamente e adicionar um layer mask para esse sujeito. Quando eu faço isso, eu recorto automaticamente o fundo. Se eu quiser adicionar um efeito, como por exemplo, se eu quiser transformar parte dessa imagem em preto e branco, eu venho aqui nesse cara, alt-clico nesse cara para dar um nome para esse sujeito. Eu vou chamar isso aqui de chão. O que eu quero fazer, de uma certa maneira, é transformar o chão em preto e branco e deixar a imagem do menino visível. E quando eu faço isso, ele automaticamente produz esse layer de ajuste junto com essa máscara. O problema é, como eu selecionei a imagem, ao invés de selecionar o fundo, o menino ficou preto e branco e o fundo continuou a ser colorido. Eu não quero isso, então eu vou clicar nesse cara aqui e inverter esse sujeito. Quando eu faço isso, eu consigo ter o menino razoavelmente bem selecionado dentro dessa caixa, com fundo e preto e branco. E essa é uma das aplicações do Lasso Tool aqui no Photoshop.